Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao último dia da nossa série Eva e hoje eu quero compartilhar uma coisa voltada ao perdão, né? Nesse tempo todo a gente viu sobre a criação, sobre como Deus ordenou que cada coisa fosse feita, a ordem que Deus deu ao homem e à mulher, a desobediência, a disciplina de ambos. E agora a gente vai ver a redenção e como isso de fato muda a vida daqueles que realmente confessam e corrigem os seus erros. O texto de hoje está em Gênesis, capítulo 3, de 20 a 22. São 3 versículos que a gente vai ler. E com isso, encerrar a nossa série, tá bom? Paizinho, obrigada por essa noite, por essa manhã, Pai. Por essa madrugada, Pai. Obrigada por ter cuidado de nós e ter feito maravilhas em nosso meio. Obrigada porque nada foge ao teu controle, Pai. Obrigada porque o Senhor está acima de tudo e de todos e tem o poder nas mãos e transformar os nossos pecados e transformar a nossa natureza pecaminosa, Pai. O Senhor pode todas as coisas e nós agradecemos por isso, Pai. Eu peço que hoje o Senhor abra minha mente e me dê entendimento para que eu possa passar para essas mulheres essa palavra e que eu possa também ser transformada por ela em primeiro lugar. Que elas consigam entender, cada mulher aqui que está fazendo esse estudo, que entenda a grandeza que existe em Ti, Pai. E que essa grandeza que há em Ti, Pai, transforme a vida por completo de cada uma de nós, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, versículo 20. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver-se para sempre. Eu vou continuar um pouquinho aqui com a tradução da outra Bíblia aqui que eu leio, para ver o que acontece depois de tudo isso. Versículo 23 e 24, né? Depois disso ele lançou para fora da terra e expulsou o homem e colocou querubins no jardim do Éden com uma espada que se revolvia para guardar a árvore do caminho da vida. Uma coisa que é muito importante que a gente precisa entender que a essência desse estudo do último capítulo dessa série, né, da Eva. Eva pecou sim. Eva pecou sim. E que muitas vezes, né, assim como Eva, a gente, quando peca, a gente quer dar nosso jeitinho. Quantas vezes a gente comete um erro, comete algo e tenta se ajeitar de alguma maneira, né? Mas a palavra de Deus nos mostra, aqui nessa história de Eva, que o que nós fazemos muitas vezes não adianta. Às vezes a gente quer dar um jeitinho em algo que só Deus pode fazer. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram vestes de folhas para se cobrirem, mas aquilo não ia ser o suficiente. Deus precisaria realmente trazer alguém, que seria muito tempo depois, né, Jesus Cristo, para redimir os pecados, mas algo deveria acontecer ali e de fato ter um sacrifício. Jesus já estava, de certa forma, sendo anunciado, não só verbalmente, né, quando Deus diz que o Filho do Homem esmagaria a cabeça da serpente, como a gente viu ontem, mas teve o sacrifício de animais. A redenção, de fato, só seria possível naquele momento através do sacrifício da morte, né? Então ele já estava anunciando que viria o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Então ele, naquela hora ali, para regenerar aqueles dois, ele faz o sacrifício de um animal e com a pele desse animal ele faz roupa para Adão e Eva. Então a gente vê aí no versículo 21, o Senhor Deus fez roupa de peles de animais para Adão e para sua mulher se vestirem. Então a primeira coisa é que o nosso erro tem sim solução, porque Deus é gracioso, é misericordioso, é resolutivo, é criativo, mas muitas vezes a solução não está em nós, só está em Deus.
e nós devemos nos colocar disponíveis para aceitar a solução que ele tem para nós. E Adão e Eva não tinham esse pensamento, eles mesmos quiseram ir lá e fazer as vestes deles com folhas. E Deus disse, ó, não, isso aí eu que vou ter que resolver agora, né? Então talvez você esteja aí tentando dar um jeitinho em alguma coisa que você fez, mas a primeira coisa que você tem que fazer é colocar isso diante do altar do Senhor e entender que Ele que tem o poder de transformar. Não queira dar um jeitinho naquilo que só Deus que consegue transformar, porque às vezes não é o que você vai fazer que vai resolver, é o que Ele vai fazer. Tudo que passa na mão do Senhor, tudo, até o que a gente faz passa pela mão dele, e às vezes Ele não quer que a gente faça nada, tá? Então não é porque antes você podia fazer e agora você não tem o poder e o poder só está em Deus. Não, o poder está sempre em Deus, mas muitas vezes o poder de Deus, ele é nos dado para que a gente haja. Mas tem momentos que Deus não quer que a gente faça isso. Ele quer apenas que a gente espere e receba. Então foi o que aconteceu com Adão e Eva, e é o que pode estar acontecendo comigo e com você. Então presta atenção se você tem alguma coisa aí que você não queira estar dando um jeitinho e que ele deve estar te dizendo assim, ó, não, isso não é com você, isso é comigo, tá? E aí basta você obedecer. Então o perdão também, o perdão muda a sua identidade, sabe? Isso realmente era para ficar pro final, mas nós estamos lendo agora Gênesis 3, mas a criação tanto do mundo quanto do homem e da mulher acontece desde o primeiro capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Só para vocês terem ideia, capítulo 1 tem 32 versículos e o outro, o 2, 23 e esse 24. Então a gente vê que são vários versículos. E o nome Eva só aparece no capítulo 20 do versículo 3. Quando Eva entende o sacrifício de Cristo e Deus transforma a identidade dela, sabe? Quando ela entende assim, ó, Deus diz pra ela que agora você tem um nome, você tem uma identidade, sabe? Às vezes, a gente acha que a nossa falha, o nosso pecado nos tira a identidade de Deus. E muitas vezes é através do nosso pecado que a gente vai receber a nossa identidade de Deus. Aquele momento da regeneração dela, ela foi carimbada com uma marca de uma promessa, tá? E muitas vezes, assim, com mudança de nome que a gente vê na Bíblia, quem era Saulo passou a Paulo, ele perseguia cristão, diferentemente de Saulo, ele passa a ser um apóstolo de Cristo, alguém que se sacrifica pelo Senhor, ele muda de nome. Esse homem muda de nome. Então a gente vê que muitas mudanças no nome da identidade se dá por causa de uma regeneração, por causa de um pecado que você cometeu. Então você pode estar achando que está perdida porque errou, porque falhou, fez alguma besteira na vida, mas entenda que Deus tem o poder de transformar. E por mais que você tenha pecado e precise dessa mudança de identidade, isso é encontrado só no Senhor. É isso que aconteceu com Eva. Eva encontrou sua verdadeira identidade através de um pecado. Você pode estar achando aí que por causa desse erro, que você não é ninguém, é por causa desse erro, dessa sua regeneração que você vai ser alguém. É isso que Deus está falando para Eva, é isso que Deus está falando para você, é isso que Deus está falando para mim nessa noite, nessa madrugada, tá? Não... eu sei que errar é ruim, nos afasta de Deus, mas Ele em nenhum momento nos tira o amor de Deus. O amor de Deus volta para nós, a disciplina volta, o reencontro vem através do sacrifício da confissão. Então não estou dizendo que você errar, tá tudo bem, que Ele vai te amar e tá tudo bem. Não. Tem que ter a confissão e a regeneração. E depois disso tem a conversão. E aí sai do caminho tortuoso e entra num caminho de paz em Cristo. E foi isso que aconteceu com Eva. Então o perdão não é o pecado que muda a sua identidade, é o perdão. O pecado muda a sua identidade para pior, mas o perdão, ele muda. Tá bom? E aí você vai ganhando um caminho cada vez melhor, porque olha lá no paraíso, né? A gente vê no final,
no versículo 23 diz que Deus mandou para fora, expulsou eles, né? Expulsou eles daquele bem bom e agora eles iam ter que se sacrificar, né? Mas o melhor eles tinham, né? Que era a presença de Deus na vida deles. Eles já não estavam mais isentos da dor, do sofrimento, mas eles estavam acobertados pela presença de Deus, né? A gente vai ver o que acontece, né? O primeiro assassinato acontece dentro da família deles, então é que realmente aquele pecadozinho que entrou com Adão e Eva se estendeu por todo mundo até hoje e tá cada vez pior, né? Mas a gente tem o Cordeiro, aquele que regenera a nossa alma, aquele que muda a nossa história. E isso aconteceu com Adão e Eva. Então a gente viu aí que o perdão transformou a Eva e mudou completamente a vida deles. Desculpa, gente. E eles tiveram a presença de Deus e a justiça de Deus foi exercida também sobre eles. Ele é um Deus amoroso, né, o que nós servimos, mas ele também é justo. E nada sai despercebido das mãos de Deus, tá? Então que Deus te abençoe aí e que você consiga entender que o seu pecado afasta você de Deus sim, mas a sua confissão regenera e aproxima você de Deus, tá bom? E o seu pecado afasta, mas que você depois disso você é regenerado, tá bom? Assim como Eva, que praticamente não era uma pessoa firmada, reconhecida, identificada, era apenas uma mulher com funções e tudo mais, mas ela recebeu um nome, uma identificação, um carimbo, né? E esse nome não foi qualquer um. Eva, ela foi a mãe de todos os seres humanos. Então ela tem uma história inesquecível, né? Todas as vezes que a gente olhar para nós mesmos, a gente tem que olhar a Eva, porque nós viemos dela, tá bom? Que Deus te abençoe enormemente e que você entenda cada vez mais a palavra dele e se fortalecendo aí cada vez mais na palavra dele, tá bom? E a gente vai começar uma série nova sobre uma mulher nova que eu tenho certeza que vai continuar transformando a tua vida. Tem algum palpite de qual é essa mulher maravilhosa que a gente vai começar uma série? A gente se vê na próxima série.